Pessoal, bom dia. Apesar que você não está vendo o vídeo aí, provavelmente só à noite, né? Só hoje eu consegui ter um tempo aí hábil, né? De estar gravando uma videoaula para vocês sobre o último conteúdo de transformada Laplace, né? Esse conteúdo não cai na prova de hoje, ok? Vocês já devem ter visto que para a prova de hoje, então, eu fiz o gabarito das atividades, né? E se baseiem nas apresentações e nessas atividades, tá certo? Bom, esse conteúdo ele acaba sendo importante exatamente por conta das aplicações aí das transformadas Laplace no curso de Engenharia Elétrica, tá certo? Bom, deixa eu apresentar aqui. Vamos lá. Então, eu já coloquei para vocês no Class, né? Então, essa apresentação está lá disponível no Class, tá? Vamos a ela, então. Nós vamos estar falando sobre integral de convolução e aplicações. No primeiro instante, fica estranho esse nome, né? Não é um nome comum, né? Mas já vamos estar vendo aí o que seria estas integrais de convolução, né? Então, a convolução de dois sinais consiste em inverter no tempo, ou seja, na variável t, um dos sinais. Então, inverter um dos sinais, deslocá-lo e multiplicá-lo ponto a ponto com um segundo sinal e integrar o produto. Ou seja, o segundo sinal, na verdade, essa história consiste em inverter no tempo um dos sinais. Então, aqui, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, né? A gente tem a variável, uma integral definida de 0 a t, onde t seria a ideia do tempo, né? Aqui a gente tem a variável tal, né? E aqui a gente tem um deslocamento desta variável tempo, tá certo? Em função da variável tal. E aí o que está acontecendo é que está multiplicando o ponto a ponto, está multiplicando as duas funções. O ponto a ponto seriam essas funções. E aí, como a gente tem uma integral, né? Óbvio que por trás disso está a ideia de área, né? Ou uma integral definida de 0 a t, né? Uma área que veremos mais adiante como é que ela surge aqui, tá? O mais importante é que, lembrando que, independente de ser área, né? É um número, né? Bom, aqui a gente tem essa operação que está aqui, que parece multiplicação, é esta operação que a gente chama de convolução. Então, esta operação que está aqui, a gente diz que tem uma convolução em relação a duas funções. E nessa convolução em relação a duas funções, vale a propriedade comutativa. A ordem aí não importa, né? E aí, vamos estar vendo mais adiante o que seria isso, certo? Já vamos mostrar aqui como é que se dá isso. Mas, de qualquer forma, para que a gente consiga calcular a integral, vocês já sabem que a função tem que ser contínua, né? Mas, porém, em Laplace, essa continuidade, ela pode ser definida por partes, né? Ou seja, basta ser contínua por partes, né? Exatamente por conta daqueles saltos, né? Saltos do degrau, do delta de Dirac, e aí vai. Então, a convolução de FG, denotada pela convolução entre as duas funções, é dado por essa integral. Então, a nossa ideia aqui é mostrar que essa integral corresponde exatamente a essa ideia de F convolução G, tá? Em relação ao tempo, tá? Então, a variável final é exatamente a ideia aqui do tempo. Bom, vamos pegar exemplos práticos aqui para mostrar exatamente por que surge essa história de convolução, né? Vamos supor que a gente tem aqui a transformada de uma função conhecida. Eu já sei que a transformada de e elevado a t via tabela, né? Eu sei que isso aqui é 1 sobre s menos 1.
E por que isso aqui é 1 sobre S menos 1? Isso aqui, na verdade, é uma translação. Uma translação de quem? Bom, a gente poderia colocar E elevado a T vezes 1, né? Onde a transformada de 1 na tabela é 1 sobre S. E aí, quando se coloca desse jeito, a gente tem um produto de duas funções, né? Então, quando eu tenho uma exponencial multiplicar, né? Temos uma exponencial desse tipo, multiplicado por uma função qualquer, o que nós teremos como resultado é exatamente a transformada do Laplace em S, né? Transladada em A unidades, correto? Então, veja que esse é o primeiro teorema da translação, né? Então, a função exponencial, ela faz com que a função se desloque em A unidades, beleza? Então, aqui a gente tem a translação, né, da transformada do Laplace, certo? Em função dessa exponencial. Bom, então, se a gente observar nesta relação, nesse produto que está aqui, o meu A vale 1, correto? E a f de t vale 1. Como a transformada de 1 é 1 sobre S, o que vai acontecer é uma translação em S, em A unidades, ou seja, eu vou ter S menos 1. É isso aí, perfeito, certo? Bom, então, isso aqui eu sei, já conheço essa historinha aqui, beleza? Vamos pegar uma outra transformada de t. A transformada da função f de t igual a t é 1 sobre s ao quadrado. Isso a gente consegue enxergar tudo via tabela, certo? Bom, e aí o que acontece? Bom, eu peguei aqui essa função, peguei essa função. A pergunta que fica é, qual é a transformada de e elevado a t multiplicado por t? Ora, como vimos aqui, o e é uma translação à direita em uma unidade. T, por sua vez, é 1 sobre s ao quadrado. Então, a resposta disso, com certeza, será 1 sobre s menos 1 ao quadrado. Tá certo? Então, é a função t deslocada em uma unidade direita. Beleza? O detalhe qual é? Ora, se eu pego a transformada de e elevado a t e multiplico pela transformada de t, isso vai dar a transformada de e elevado a t vezes t? Vamos ver. Ó, aqui é 1 sobre s 1 e aqui é 1 sobre s ao quadrado. Perceba que isto não é igual a 1 sobre quadrado de s menos 1. Certo? Então, não vale. Se não vale, então, quando é que vale? Né? Então, se a gente considera a função f de t igual a e elevado a t, a função g de t igual a t, né? O que a gente consegue dizer nesse instante é que a transformada de f de t vezes a transformada de g de t, isto é igual à transformada não da multiplicação, e sim de uma, a gente vai chamar de convolução. Então, eu tenho uma convolução entre duas funções. Então, a transformada da convolução, de fato, corresponde ao produto dessas transformadas, enquanto aqui eu vou ter f de s e aqui eu vou ter g de s. É isso aí. Então, isto será a transformada de uma convolução envolvendo as duas funções. Então, turma, isso é importante, deixar claro que o produto de duas funções, a transformada do produto de duas funções não é o produto de suas transformadas. Agora, a transformada da convolução de duas funções é, de fato, o produto de suas transformadas. Então, no primeiro instante, é essa lógica, tá certo? Então, por isso que aparece a todo instante aqui, ó. Então, é o que está aqui, ó. Olha lá. Então, eu tenho uma função f de t, a função g de t, são contínuas por partes, lembrando que é sempre aquela ideia do zero, né, até infinito, né, que é a propriedade de Laplace, né? Então, a transformada de uma função é sempre de zero a infinito. Vou melhorar aqui.
e f de t, né? É de 0 a infinito e elevado a menos st vezes a função dt, certo? Então, essa é a definição da transformada do Laplace. Beleza? Bom, aqui, então, a gente tem, então, funções contínuas por partes, né, de ordem exponencial, vocês já perceberam, né, que a exponencial está sempre junto ali, principalmente na proposta da translação, né? Quer dizer, ela vai sempre aparecer, né, do ponto de vista prático, né? Então, beleza. O que a gente tem aqui? A transformada de uma convolução é a transformada de f vezes a transformada de g, que na verdade é f de s vezes g de s, que é exatamente o que a gente fez ali agora há pouco, certo? É essa a ideia, né? E aí, primeiro vamos provar isso daí, né? Vamos mostrar que de fato, né? Vamos mostrar que a transformada, então nosso objetivo é mostrar, né, que a transformada de uma convolução, né, isto acaba sendo a transformada de f, né, vezes a transformada de g, correto? Onde isso que está aqui é o meu f de s e isso que está aqui é o meu g de s. E que no final das contas, essa convolução que está aqui, ela é, na verdade, uma integral que vai de 0 a t, e aí a gente tem f de tal vezes g de t menos tal de tal. Mas isso nós vamos chegar nessa lógica, beleza? Então vamos lá. Que fecharia aqui, né? Pronto. Bom, vamos partir daqui. Vocês perceberam então que eu preciso mudar a variável, que no final aí sim eu preciso aparecer com essa bendita variável t, certo? Que resolvendo a integral definida, aparece a variável t. Bom, vamos imaginar aqui duas funções, né? Uma primeira função, então, que eu vou chamar de f de tal, bem? E aí eu já sei que a transformada do Laplace de f de tal, pela definição, é a integral de 0 a infinito, e elevado a menos st, o t agora é tal, então s tal, f de tal, de tal. Legal essa história de f de tal, né? Mas podia ser qualquer outra variável, tá? Vamos supor que eu tenho uma outra função, g de u, e aí eu quero calcular Laplace de g de u. Laplace de g de u vai de 0 a infinito, e elevado a menos s u, né? Porque a variável agora é u, né? F é g de u, né? G de u. Deu. Beleza? Então, as duas funções definidas de acordo com a transformada Laplace. Bom, o que queremos fazer nesse instante? Queremos, no primeiro instante, trabalhar a multiplicação dessas duas transformadas, né? E isso, obviamente, que será a primeira integral em relação a tal, né? Menos S tal, F de tal, de tal. Multiplicado por quem? Multiplicado pela integral. Vamos dar essa integral aqui. Pela integral de 0 a infinito, elevado a menos S U, né? G de U, deu, certo? Bom, e aí, como eu tenho um produto de duas integrais, isso nos remete ao cálculo 3, né? Aquela história de integrais iteradas, né? Quer dizer, eu posso trabalhar com integral dupla aqui, né? Eu posso ter uma situação assim, de 0 a infinito, né? E ter tudo que está ali. Elevado a menos S tal, vou juntar com esse outro E que está aqui, E elevado a menos SU, vocês já vão enxergar, porque, né, óbvio, né? F de tal vezes G de U, e aí tem as duas variáveis das integrais em jogo, né? D tal e DU,
certo? Então, isso é a nossa famosa integral dupla. Lembrando que na integral dupla, a gente pode perfeitamente resolver esta primeira integral interna em relação a, por exemplo, a variável de tal, podia ser em relação à variável du também. Então, vocês vão perceber que essa troca ela pode ocorrer, e é isso que nós vamos fazer do ponto de vista prático, tá? Então, primeiro eu posso calcular em relação à variável de tal. Beleza, se eu calculo em relação à variável de tal, eu já enxergo que esse g de u aqui, ó, é constante, porque não tem nada a ver com tal. Já aqui eu tenho tal, mas aqui eu não tenho. Porém, como é exponencial, o que eu vou fazer no primeiro instante é deixar tudo na mesma exponencial. Então, isso é uma integral de 0 a infinito. Já vou carregar esse g de u para fora, porque ele não vai fazer diferença. Esta exponencial, ela vai continuar quietinha aqui, mas ela é, na verdade, o produto mesmo a base, né, que é a soma dos expoentes. Então, eu posso já colocar o menos s em evidência e dizer que isto é tal mais u, certo? Vezes f de tal e o du está lá fora. Então, ao fazer isso, a gente precisa agora fazer a interpretação dos limites de integração. Lembrando que aqui está de 0 a infinito. Bom, então olha só. No primeiro instante, o que a gente pode fazer para resolver essa situação? Ou melhor, não é nem resolver, turma. A ideia sempre é buscar essa ideia aqui, ó, de 0 a t, de 0 a, desculpa, não é de 0 a t, de 0 a infinito, né? E elevado a menos st, né? F de t dt. Quer dizer, essa é a ideia da transformada de Laplace, né? Então, a última que vamos resolver é muito importante que ela apareça em relação ao tempo. Isso vai acontecer, tá? Mas, para que realmente esse t apareça, né? A gente tem que, de alguma forma, substituir aqui. Então, é essa a primeira ideia aqui, ó. Então, as duas variáveis tal e u, nós vamos substituir esse tal mais u por t, uma variável mais conveniente que nos interessa. Então, vamos dizer que t é tal mais u. Ao dizer que t é tal mais u, quem é tal? Tal é t menos u, correto? E d tal. Bom, d tal precisa calcular. A derivada de t em relação a tal, u é constante, tal dá 1, portanto, dt é d tal. Então, substituindo, a gente já consegue ter a variável t, certo? Só que, nessa história toda, a gente também precisa enxergar que isso aqui muda, porque isso aqui está em função de tal, né? E nós estamos mudando para a variável t. Bom, e aí o que acontece? Eu tenho que analisar. Quando o meu tal vale 0, quanto vale t? Bom, quando tal vale 0, t. Então, quando tal vale 0, aqui, né? O t vale u, correto? E quando tal tende a... E quando tal tende a infinito? Quando tal tende a infinito, o que acontece com t? Bom, se tende a infinito, isso aqui é infinito, né? Infinito mais um número continua sendo infinito. Então, t também tende a infinito. Então, no primeiro instante, os limites de integração aqui vão mudar. Vão mudar para quem? Vão mudar para 1 e infinito, certo? Então, esta é a primeira etapa que nós vamos fazer aqui nessa modificação. Então, a nossa integral dupla passa a ser, então, uma primeira integral de 0 a infinito, a g de u, ok? Agora, eu vou ter aqui nesta integral, o 0 passa a ser u, né? O infinito passa a ser infinito, não muda, né? Então, vai de u a infinito. E elevado a quem? Menos s tal mais u, que passa a ser t. Olha lá, já está com a carinha da nossa transformada Laplace. F de quem? Tal, por sua vez, é t menos u. T menos u. Né? D tal é dt. E lá fora continua a variável
diferencial de U. Observe, turma, que aqui já tem um jeitão, olha, mas ainda não é o que eu estou esperando. Por quê? Porque eu tenho que resolver, por último, essa história da variável t. A variável t, ela tem que ficar por último, tem que fazer uma troca ali, tem que fazer uma troca onde o t, a variável, o diferencial de t será o último a ser analisado. Então, nós vamos fazer uma troca. Mas, para isso, é legal a gente entender o que está acontecendo nesse instante do ponto de vista dos limites de integração. Que é o seguinte, ó. Imagine que eu tenho as duas variáveis, a variável u e a variável t, onde u depende de t, certo? Bom, o que eu posso dizer nesse instante do jeito que está aqui? Olha? A primeira integral interna, ela está dizendo que t vai de u até infinito. Ora, mas u até infinito, eu vou inventar aqui, porque aqui é exatamente aquela ideia de integral dupla, onde a gente tem uma função que passa a ser aí uma condição para um dos limites, né, de integração. Então, vou supor que eu tenho aqui uma função u, que é exatamente a função t, uma reta identidade, certo? Onde t vale exatamente u. Bom, o que acontece quando eu analiso a partir dessa reta? A integração. A integração é área. O que está acontecendo do ponto de vista da variável t? A variável t vai de u até infinito. O que significa isso? U são esses valores aqui, olha, esses valores que é exatamente o valor de u, correto? Então, eu estou pegando de u aqui até onde? Até infinito. Então, t está indo de valor do u, começa lá em u, sei lá, u igual a 10, e vai para mais infinito. Então, perceba que a variável t, ela está caminhando desta forma. Ela está indo do valor de u, que está na reta, tá certo? Que me leva para a imagem, até infinito. Bom, então isso é importante. Nesse instante, a gente está tendo essa característica. O que eu vou fazer? Eu vou trocar as variáveis. Isso pode ser feito porque estamos falando de uma integral iterada, integral dupla, né? Então, o que eu vou fazer nesse instante? Eu vou trocar estas variáveis, essas duas variáveis aqui, ó. E vou trocar também essa daqui, porque o que me interessa é em relação ao tempo no final. Então, vou trocar de novo essa g de u aqui. Então, eu vou ter e elevado a menos s t, né? E elevado a menos s t, vezes a integral de u até infinito, né? E, já não é mais e, né? Agora, g de u vezes f de t menos u, du, perceba que estou trocando, dt. Troquei a ordem dessas duas variáveis. Agora, ao trocar a ordem dessas duas variáveis, observe que quem está variando, né, de u até infinito, né, de u até infinito, é a própria variável u, né? O que isso quer dizer? Ora, nesse caso aqui, a gente pode dizer que o nosso u, ele começaria onde nessa história toda aqui? Ele começaria, na verdade, ele começaria no zero, né? E iria de zero até onde? Até infinito, correto? Então, esta variável u está indo aqui de zero até infinito, tá? E a variável t, o que acontece com o t nesse instante? Aí sim eu preciso, né? Se eu mudei os limites de integração, né? Então, ali pode-se dizer que daqui eu estaria indo daqui até aqui, ó. Seria essa lógica. O que é trabalhar com essa lógica? É partir do zero e ir até u, né? É partir do zero e até u. Só que o u, por sua vez, ele é quem nessa história? Ele é t, né? Então, eu estou partindo de zero até o próprio u, que nesse instante é t. Essa é a minha variação da variável t, né? A variável t,
ela vai de 0 até t. E a variável u? A variável u, ela começa do 0, né? Ela começa do 0 e ela vai até infinito. Então, percebam de novo que eu tenho aqui, novamente, né? Começa do 0, vai até infinito. Permaneceu o mesmo. Tá. O que é importante observar, então, nessa mudança, que é essa interpretação, né? A minha variável t, ela vai de 0 até o u, só que o agora passa a ser o próprio t, porque o é igual a t, tá certo? O mais importante é você enxergar que continuamos tendo aqui uma área, né, em relação a essa reta u igual a t, certo? Bom, de qualquer forma, esse entendimento aqui já nos permite dizer o seguinte, né? Acho que eu fiz o contrário aqui, turma. Na verdade, fiz o contrário, desculpe. Tem um erro nosso aqui. Na verdade, aqui continua de 0 a infinito, tá certo? Aqui não tem essa mudança, não. E aqui continua de u até infinito, certo? Só que de u até infinito, esse u começa no 0 e vai até t. Isso, agora sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, a minha variável u, ela vai trabalhar da seguinte forma. A variável u, ela vai subir, mas ela só vai chegar, ela vai começar no 0, tá certo? E ela vai chegar até t, né? Ela não vai passar daqui, correto? Então, dependendo do valor do t, ela vai começar lá do 0 e vai até o valor t, que é o próprio valor u, tá certo? Aí sim. E a variável t, ela vai continuar sendo de 0 até infinito. Perfeito. Que era o caso anterior. O caso anterior, quando a gente tinha a variável u aqui, né? A variável u é que ia de 0 até infinito. E a variável t estava trabalhando na horizontal. Então, agora a gente tem uma inversão, uma troca de variáveis. Então, a variável u, que ia de 0 até infinito, agora é a variável t, que vai de 0 a infinito. Correto? E a variável u, que ia de 0 a infinito, agora ela vai de 0 até o próprio u, só que o u é o t. Então, ela vai de 0 até t. Agora sim, agora está correto. Tudo isso para dizer o seguinte, olha, quem é... Isso que está aqui, ó, já me lembra a ideia, né? O e elevado a menos st já lembra a ideia da transformada Laplace. E quem é que está aqui? Quem está aqui é exatamente... Eu vou chamar tudo isso aqui de h, né? Olha só, isso é uma função h. Então, eu tenho exponencial vezes h em função do tempo, porque aqui eu vou resolver, no final das contas vai aparecer o tempo, tá certo? E dt. Olha, no final das contas, isso que está aqui, na verdade, é uma transformada de Laplace. Eu não vou chamar de f, porque... Mas, ó, bom, como a função é h, vou chamar de hzão de s. Pronto. Isso. Certo? Então, isso é uma transformada de Laplace, onde o meu hzão de s, né, ele é, na verdade, o quê? Ele é essa integral, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, se eu quiser encontrar a função, né? Eu posso trabalhar a função inversa, né? O hzão de s, ele é a minha transformada. Opa! O hzão de s, ele é a minha transformada do ht, né? Certo? Bom, e quem é esse ht, então, nessa história toda? Bom, em outras palavras, o que é esse hzão de s? Esse hzão de s, ele é resultado de duas funções que a gente colocou lá em cima, que é a transformada de s vezes a transformada de g. E aí, no final das contas, a gente tem essa situação, olha. Quem é esse ht? Esse ht, ele é, na verdade, uma integral que vai de 0 a t, certo? E aí eu tenho uma certa função f, por exemplo, ou g, lembrando que ela é comutativa,
Eu posso, por exemplo, colocar desse jeito aqui, ó, f de tal, certo? Vezes quem? G de, perceba então que, ó, t menos a variável. Estou chamando de tal aqui, isso aqui pode ser t menos tal. De tal. Então, a transformada desta integral é exatamente o produto dessa transformada vezes essa outra transformada. E quem é essa integral do ponto de vista prático? Essa integral, ela é a nossa convolução da função f com g em relação à variável p. Ou seja, acabamos de provar, né, que de fato a convolução ela é o produto das transformadas é a transformada de uma convolução, de uma integral de convolução, que é exatamente essa integral que está aqui, certo? Desenhem tudo isso para chegar, né, nessa lógica. Bom, na maioria das vezes, das aplicações, né, envolvendo aí a convolução, o que a gente faz é o seguinte, partindo de duas transformadas conhecidas, e eu quero calcular o produto, ou eu conheço o produto dessas transformadas, a ideia é trabalhar com a função inversa para chegar na bendita convolução. Essa convolução aqui a gente pode trocar para uma outra função, onde essa função é exatamente a convolução. E lembrando que a convolução ela só vai ser resolvida por meio da integral, certo? Bom, então é essa lógica que nos permite enxergar essa convolução. Aqui a gente tem, então, uma aplicação direta para um caso particular. Quando uma das funções vale 1, por exemplo, podia ser uma constante qualquer. Aqui, no caso do 1, porque o 1 é mais fácil. Eu já sei que a transformada de 1 é 1 sobre S. É isso que está aqui, ó, que é exatamente o que está chamando aqui de G de S. Certo? Bom, então, se eu quero calcular, por exemplo, f de... Então, aqui, olha, como resultado, a gente tem uma f de S, que eu não sei quem é, vezes 1 sobre S. Só que 1 sobre S, por sua vez, quem é 1 sobre S? Nesse exemplo, é a minha transformada de G. Então, o que a gente tem aqui é um produto de duas transformadas e que, em particular, pelo fato de uma das funções ser igual a 1 ou a transformada dessa função ser 1 sobre S, que é exatamente 1, nos permite dizer que essa integral que está aqui, ela vai ter um jeitão diferente, né? Qual é o jeitão que ela vai se encontrar? Vamos ver, vamos fazer aqui do ladinho aqui, que vai mais rápido. Então, o fato de saber que G de T vale 1, e saber que a minha transformada de G de T é igual a 1 sobre S, né? Que é exatamente a minha G de S, né? Então, eu tenho uma outra função, que eu não sei quem ela é, né? Mas eu sei que, com certeza, essa função, né? Ela implica, né? Que, bom, vamos colocar de outra forma aqui, né? Eu sei que essa função f de t, eu não sei quem ela é, mas eu sei que a transformada de f de t, tá certo? Me leva para uma f de s, que eu não sei quem é. Beleza? Bom, vamos supor que eu conheço a função f de t, uma função qualquer, uma função que a gente consiga com facilidade determinar ela. Vamos supor, por exemplo, que a nossa f de t é cosseno de t. Se a nossa f de t é cosseno de t, quem é a transformada do cosseno de t? A transformada do cosseno de t, via tabela, né, é S, né, sobre S ao quadrado, mais A ao quadrado. Como meu A vale 1, que é 1t, né, então isso aqui é 1. Então, isto é a transformada do cosseno de t, que nesse momento é a nossa f de S. Beleza? Bom, o que eu quero fazer nesse instante? Eu quero multiplicar
a minha função transformada de f, né, vezes g na variável s. O que dá isso? Bom, s ao quadrado mais 1, né, vezes quem? Vezes 1 sobre s. Né? Bom, e isso aqui, cancelando, né, eu chego à conclusão que isto é 1 sobre, ó, vou cancelar o s com s aqui, né? Isto é 1 sobre s ao quadrado mais 1. E aí, aqui, se eu vou em busca da função, né, que tem como resultado esse produto, eu vou em busca de uma função inversa desse produto, né, e que, em particular, é a transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado mais 1. E 1 sobre s ao quadrado mais 1, na tabela, é muito fácil identificar que isso aqui representa, na verdade, a nossa função seno de t. Né? Certo? Então, isso que está aqui é seno de t. Se isto é seno de t, como é que eu faria para fazer isso de forma direta usando lá a definição, né, da integral? Né? É legal, por exemplo, observar que a convolução, né, envolvendo as duas funções, né, eu já sei que a convolução é a integral de 0 a t, né, f de tal, né, vezes g de t menos tal, de tal, certo? Essa é a definição de convolução. Ora, eu já tenho estas funções. Quem que é a função f de t, que agora trocou pela variável tal? F de t é exatamente quem? É exatamente o f de t é o meu cosseno. Isso, então f de t está aqui, ó. É o cosseno, certo? Então aqui seria cosseno de tal, né? Que a variável é tal, vezes g de t menos tal. Ora, aqui tem uma particularidade que é a seguinte: como g de t vale 1, né? G de t vale 1, o que seria g de t menos tal? Ora, o fato de ser uma constante, não interessa a translação que você faça, menos tal, mais tal, não interessa qual é o valor do tal. A resposta aqui será sempre 1. Né? Então, essa particularidade me permite, com facilidade, enxergar que isto é 1. Né? De tal. Quer dizer, no fundo, esse 1 não vai interferir em nada. Eu vou calcular a integral do cosseno de tal. A integral do cosseno é seno. Né? Seno de tal calculado no intervalo de 0 a t. Né? Essa integral calculada no intervalo de 0 a t vai dar o seno de t menos o seno de 0. Seno de 0 é 0. Conclusão, seno de t. Né? Então, legal perceber que, de fato, né, a transformada da convolução é exatamente a transformada de quem? Do seno de t. E a transformada do seno de t é 1 sobre s ao quadrado mais 1, que corresponde a quem? Que corresponde ao produto, né, de f de s por 1 sobre s, onde 1 sobre s é exatamente a nossa transformada de g de s. Né? Então, turma, detalhe é, a convolução tem essa aplicação direta quando uma das funções for 1. Então, se uma das funções for igual a 1, e aí tomem cuidado, né? Às vezes o pessoal acha que essa convolução dá f. Vocês já viram que isso não é verdade. A convolução ela não é uma multiplicação direta, é uma outra operação, tá certo? Que envolve a integral, tá? Bom, então, em relação a isso, se isso é verdade, a gente consegue resolver algumas situações pertinentes a essa ideia. Por exemplo, como essa daqui, ó.
Eu sei que h de S é 1 sobre S ao quadrado mais 1. Isso aqui podia ser 1 sobre S vezes 1 sobre S ao quadrado mais 1. Então, perceba que essa função aqui é exatamente aquela história, né? É uma transformada que vale 1, né? Certo? Que a função vale 1, né? E essa outra que está aqui é exatamente a nossa senoide, né? Então, o que a gente tem aqui, do ponto de vista da sua inversa, né? Então, a inversa de 1 sobre S, S ao quadrado mais 1, é, na verdade, o produto dessas duas, e que eu já sei que isso, no final das contas, vai dar o quê? Vai dar o seno de t, né? Sobre quem? Sobre, ou melhor, não posso fazer direto aqui, né? Desculpa, estou viajando. Eu sei, né, que isso que está aqui, com certeza, me leva a uma certa função, se aqui é h, né? E esse é o hzão, né? Então, com certeza, isso me leva para h de t, tá certo? E o objetivo é chegar nesse h de t. Como nós já sabemos, né, que isso que está aqui é o produto, né? Então, como eu já sei que isso que está aqui é o produto de duas transformadas, né? De 1 sobre S vezes 1 sobre S ao quadrado mais 1, né? Tá certo? Então, a inversa disso vai ser exatamente o quê? Uma convolução, correto? Porque a transformada da convolução, eu teria aqui uma função f, convolução g, né? Onde uma dessas convoluções, com certeza, eu já sei que vale 1, né? Então, eu teria essa situação aqui, ó. Lembrando que a ordem tanto faz, né? Certo? Que vale a comutativa, né? Então, no final das contas, se eu sei quem é f, e f eu sei, né? Por quê? Porque, na verdade, a minha f, ela vai ser a inversa de 1 sobre S ao quadrado mais 1, né? É exatamente a minha f de t, né? E a minha f de t nesse instante, né? Ela será o seno de t, certo? Então, eu posso perfeitamente enxergar que eu tenho uma convolução do seno de t com 1, né? E que isso, no final das contas, vamos fazê-lo aqui, né? Se eu tenho, então, uma função f de t igual ao seno de t, e eu tenho uma outra função que vale 1, né? Então, a transformada desta convolução, né, será o quê? Será a transformada de uma integral que vai de 0 a t, né? De novo, ó, f de tal, né? F de tal, já sei quem é a minha função f. A minha função f é o seno. Então, eu vou ter o seno de tal, né? Vezes g de t menos tal, que eu já sei que vale 1, né? Então, g de t menos tal também vale 1, né? Então, não preciso colocar 1 aqui. De tal, né? Então, se eu calcular isso daqui, eu descubro quem é essa convolução. Bom, transformada, né? O que está dando aqui nessa história toda? Nessa história toda, de fato, a gente tem que a integral do seno é menos cosseno, né? Menos cosseno de tal, calculado no intervalo de 0 a t. Podia resolver a parte, não precisaria colocar essa transformada aqui, é só para fazer média aqui, né? Então, eu vou ter menos o cosseno de t menos o cosseno de 0, certo? Em relação aos limites de integração. Bom, e daí? Eu vou ter, então, menos, aqui vai dar cosseno de t menos 1, né? Então, de fato, né? Isso aqui é menos cosseno de t mais 1, né? Ou, né? Bom, aqui já dá para interpretar, né? Quem é a tal da convolução, né? Quem é a nossa
convolução, né? Essa convolução nesse instante, ela é menos, ou vamos inverter aqui, só vai aparecer igual lá, né? Isso é 1 menos o cosseno de t, né? Então, de fato, olha lá. Lembrando que a convolução é exatamente a nossa função h, né? Então, a função h, ela é 1 menos o cosseno de t, certo? Então, perceba que é uma aplicação direta, né, dessa convolução. Bom, se quiser, de novo, aqui vai mostrar simplesmente, turma, que é uma história de recorrência, né? Aqui, por exemplo, nessa função transformada Laplace, né? Eu consigo enxergar que eu tenho com certeza 1 sobre S aqui, olha, é 1 sobre S vezes quem? 1 sobre S vezes S ao quadrado, mais 1, né? E esse 1 sobre S ao quadrado mais 1, a gente já sabe que essa função é essa aqui, ó, tá? Então, 1 sobre S ao quadrado mais 1 nos leva a esta função, né? Então, na verdade, aqui nós teríamos, nesse último caso, né, a transformada inversa de H, né, seria o quê? Seriam duas funções, tá? Uma... bom, aqui eu já sei que essa minha H, na verdade, é o produto de duas, né? Então, eu tenho uma Fzão de S, né? Vezes uma Gzão de S, né? Tá certo? Que vai me levar a minha HT. Isso, certo? Só que no meio do caminho eu já sei que uma dessas funções vale 1 sobre S, né? E aí eu tenho nesse instante essa situação aqui, ó, 1S, S ao quadrado mais 1, que está multiplicando 1 sobre S. E aí o que dá isso, né? Bom, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente enxergar, né? Porque a ideia qual é? A ideia é enxergar que eu preciso da transformada de quem? Da integral. Para a integral, eu preciso das funções. Então, veja que esta função que está aqui, ela já é conhecida, né? Então, eu já sei que esta função que está aqui, com certeza, a gente já resolveu, né? Ela é o cosseno de t, era cosseno de t menos 1? Deixa eu conferir aqui de novo. Era 1 menos o cosseno de t. Então, isto é 1 menos o cosseno de t, tá certo? Convolução 1, beleza? E isso é que vai me levar exatamente a essa história aqui, ó, tá? Eu sei que isso aqui vai dar o meu Hzão de S. Então, eu já sei que eu precisaria calcular a integral dessa função, né? Então, esta função, ela é 1 menos o cosseno de t. Eu tenho uma outra função que vale 1, tá certo? E aí, nesse instante, eu quero calcular a transformada desta convolução, né? E eu já sei que a transformada dessa convolução é a transformada de uma integral de 0 a t f de tal, ou seja, 1 menos o cosseno de tal, de tal. Perceba que eu já não coloco a g de tal, porque sei que vale 1, né? Então, no final das contas, eu tenho que calcular essa integral. Essa integral, ela é o quê? Aqui são duas integrais, né? Eu tenho no primeiro instante de 0 a t, apesar que pode fazer até direto, né, turma? Isso aqui dá para fazer direto, né? Vamos fazê-la direto. E que é a primeira, tal, né? Menos integral do cosseno, seno, né? Calculado no intervalo que vai de 0 até t. Pronto. Transformar o Laplace. Então, eu vou substituir no primeiro instante por t. Seno de t menos 0 menos seno de 0. Que eu já sei que vai dar 0, né?
Então, essa transformada, então, é a transformada de t menos o seno de t. Que gerou, olha lá que legal, né? Gerou 1 sobre s ao quadrado, né? Estava lá no início, 1 sobre s ao quadrado vezes s ao quadrado mais 1. 1 sobre s ao quadrado mais 1. Então, perceba que tem que tomar cuidado aqui, né? Na verdade, para a gente mostrar aqui isso de fato, como aqui eu tenho uma diferença entre duas funções, né? Vamos fazer, então, que isso que está aqui, com certeza, vale a propriedade da linearidade, né? Que vai dizer que isso é a transformada de t menos a transformada do seno, correto? A transformada de t é 1 sobre s ao quadrado, menos a transformada do seno é 1 sobre s ao quadrado mais 1. Olha só que interessante. Aqui eu consigo multiplicar os denominadores, tá? E eu consigo multiplicar aqui, tá? E aí eu vou ter s ao quadrado mais 1, correto? Menos s ao quadrado. Ah, que legal. De fato, é verdade. Tá? Quer dizer, óbvio, se eu conhecesse essas funções aqui, eu já conseguiria resolver de forma direta, tá certo? Mas o que estava em jogo aqui nós fomos em busca de quem é a inversa dessa transformada conhecida. E a inversa dessa transformada conhecida é t menos seno de t. Beleza? É isso, então aqui surge para vocês, então, né, mais uma particularidade, né, ou melhor, acho que aparecem duas aqui na tabela, né, uma é essa aqui, olha lá, produto de duas transformadas, que é, na verdade, a transformada de uma convolução, que é a integral, certo? Lembrando que a ordem aqui tanto faz, tá? E aí surge também essa particularidade aqui, ó. Quando que isso acontece? Isso aqui acontece quando uma das funções uma das transformadas é 1 sobre S. Certo? Então, é isso. Desejo boa prova para vocês hoje, certo? E seguimos, tá? Depois dessas provas, aí vamos trabalhar com a transformada de Fourier, tá? Valeu? Vou dar uma parada nessa apresentação aqui. Isso. Até mais, então. Depois eu disponibilizo para vocês.